Agora a gente vai ajustar a De La Riva. E o que é a De La Riva? Nada mais é o quê? Quando a gente consegue dominar a perna do nosso parceiro com a nossa perna. Então eu vou fazer esse movimento se chama De La Riva. E aí, galera, o que acontece aqui, tá? Às vezes as pessoas não conseguem ter um ajuste ideal da De La Riva, por quê? Se eu faço a De La Riva e a pessoa começa a abaixar, abaixa lá a perna e a minha perna já sai. Então eu preciso ter um ajuste legal. E o que a galera faz, até competidor faz, e aí eu posso até citar uma aqui que faz bem pra caramba, que é o Caio Terra. Ele faz esse ajuste aqui e aí ele fecha um pouco até o joelho dele, tá? O Tainan faz isso também. Ele tem um módulo de curso que ele fala, onde ele fecha o joelho só para poder fechar um pouquinho mais o joelho do cara. E o que acontece, galera? Essa perna do cara fica mais difícil dele começar a abrir. Se eu deixo esse meu joelho flat, fraco aqui já, preparado para o Moisés abaixar minha perna, já eu não tenho força, não tenho pressão. Então o que acontece? Eu faço a De La Riva e eu fecho um pouquinho mais o meu joelho. Aqui eu já tenho força para ficar firme e ele demora um pouco mais para baixar. E tem um detalhe legal que é sobre esse meu pé. Então quando eu entrar ali, esse meu pé não vai ficar flat, não vai ficar mole. Sempre que eu entrar eu vou fazer força com ele, jogar os meus dedos para cima para mim poder ativar um pouco de panturrilha também. E aí agora quando eu faço isso, minha De La Riva fica muito mais forte. O Moisés tenta abaixar, está muito mais forte. E aqui agora tem um detalhe sobre o meu quadril. Então qual é a maneira que eu tenho que posicionar meu quadril? O que a galera faz muito é o quê? Eles deixam o quadril pro lado dessa perna. E aqui, ó, se você reparar, o Moisés pode abaixar ou esticar a perna, o braço dele, ele já vai começar a tirar, ó, minha De La Riva. Mesmo que eu queira ficar forte aqui, ele vai começar a tirar meu gancho De La Riva. Então o que eu vou fazer? Eu vou começar a sair um pouco mais do meu quadril e começar a ajustar, ó. Agora, o meu gancho De La Riva fica muito mais forte. Então, o Moisés tenta abaixar, o Moisés tentou abaixar, tá muito mais difícil. Por quê? Porque eu criei um ângulo aqui, onde tô fechando o joelho dele, tô justo, meu quadril saiu, e aí agora eu tenho um tempo para poder fazer as pegadas e começar a trabalhar o desequilíbrio. Então, falamos sobre o ajuste do joelho, falamos sobre o ajuste do pé e do quadril, e agora sobre pegada. O que eu faço com as minhas pegadas? Primeira coisa, vocês vão ver isso no próximo módulo, que é sobre eu fazer a pegada no calcanhar. É boa, dá para controlar, mas não é o suficiente. Por quê? Porque se o Moisés começar a chutar a perna para dentro, eu vou perder toda essa pegada de concha que eu faço no calcanhar dele. Então o ideal é que sempre quando eu controlar ele aqui, eu tenha um tempo para poder chegar na calça. E aqui qual que eu faço a pegada? Porque diversas vezes em treino, competição, você vê o cara indo lá na mão e já estourando essa pegada. Então o que eu faço para essa pegada ficar mais forte? Eu faço a pegada normal e agora eu giro ela para cima ou mantenho ela neutra aqui. Porque agora eu não tô fazendo essa força e o Moisés vai puxar, meu punho não vai quebrar, não vai ficar flat assim. Se eu deixo a pegada reta, ele tem que fazer força contra todo o meu osso aqui, então é muito mais difícil. E mais difícil ainda seria se eu girar a palma da mão para cima, que agora ele vai fazer uma força que é meio ao contrário, e eu tenho força de fazer essa flexão de punho. Eu tenho muito mais força de flexão de punho do que essa parte aqui, então fica muito mais forte a minha pegada. Se eu quiser deixar ela neutra, eu posso, ou deixar essa pegada virada para cima. Agora eu tenho tempo para trabalhar, mesmo que ele queira vir estourar, eu tenho tempo para trabalhar com ele. Eu costumo falar que eu tenho 3 ângulos para trabalhar a pegada, tá? O primeiro ângulo é essa pegada da gola, que eu vou conseguir desequilibrar ele para um lado e para o outro. Se você reparar no exercício anterior, o que eu fiz? Eu desequilibrei ele para um lado, desequilibrei ele para o outro. Por quê? Eu consegui quebrar um pouco mais a postura dele. Então, quando eu tô na De La Riva, já fiz todos os ajustes, aqui eu consigo controlar o tronco dele e ficar jogando ele para um lado e para o outro. Com essa gola. Com essa gola aqui também eu consigo dominar. Eu consigo controlar ele para um lado e controlar ele para o outro, tá? Qual que é a diferença dessas duas golas? Eu costumo falar que essa é para mim poder desequilibrar mais e essa daqui eu tenho mais chances e ângulo para poder entrar embaixo dele.
que é uma das coisas que a gente vai ver mais para frente, tá? Então, a gola seria um, as mangas seria a segunda e a terceira seria a faixa. Então, como que a gente vai saber qual pegada eu vou fazer? Primeiro, se o Moisés ele é um cara que joga mais dando pressão e aí ele não é aquele cara que afasta muito, eu vou controlar ele mais na gola ou vou controlar ele aqui, não deixando ele colar muito em mim, tá? Agora, se o Moisés é um cara que passa um pouco mais afastado, numa média distância, eu vou dominar mais as mangas dele para poder desequilibrar. E aí, nas mangas, eu sempre penso assim: essa é uma pegada que eu consigo fazer, desequilibrar ele para um lado e para o outro, e essa mão também, eu consigo desequilibrar ele para um lado e para o outro. A única diferença das duas mangas é o quê? Se o Moisés, o cara de cima, ele não abaixa, ele não se preocupa em abaixar, ou mesmo ele tentou, mas ele não forçou muito isso, eu vou começar a fazer meu desequilíbrio, desequilibrar ele para um lado, desequilibrar ele para o outro, e eu consigo fazer isso tranquilamente, sem tanto sufoco dele ficar tirando essa perna. Agora, se o Moisés, ele é aquele cara chato que ele fica abaixando toda hora essa perna, e eu quero voltar esse gancho de la riva, mas ele tá abrindo, eu vou já trocar minha mão e eu vou matar a manga cruzada. Por quê? Porque agora eu quero refazer minha de la riva e começar a desequilibrar ele de novo, tá? A única diferença seria essa, os desequilíbrios são os mesmos, a única coisa que abre mais oportunidade é para vocês entrar embaixo do cara um pouco mais rápido, porque você está dominando a pegada cruzada e ele não tem tanto ângulo para defender quando você pega cruzado, tá? E aí, a última opção seria a faixa. Qual o momento que eu vou fazer essa pegada na faixa? Então, seria o momento onde eu tô com esse cara que ele tá estourando muitas pegadas, então eu tô na gola, ele estourou, eu tô na manga, ele estourou, tô na outra manga, ele estourou, pô, tá difícil pra caramba de eu fazer pegada, o que que eu faço? Essa minha perna entra e eu faço a pegada lá na gola. Lembra no exercício que eu pedi para vocês colocar o cotovelo no tatame? Seria para isso, ó, nesses momentos aqui também. Agora eu consigo controlar o cara de cima um pouco melhor e também eu consigo agora começar a desequilibrar ele. Por mais que eu tô na faixa, não tenho tanto o controle do tronco dele, mas aqui eu consigo fazer as minhas entradas embaixo normalmente, ou até mesmo começar a desequilibrar ele aqui, ó. Começar a desequilibrar ele para poder chegar na gola. Então, essas seriam as opções de ajuste, tá? Lembrando que